Olá, espero te encontrar bem nesse dia. Seguiremos nossos estudos bíblicos refletindo hoje sobre 2 Crônicas, capítulo 9, e eu quero te desafiar que você pense sobre o seguinte tema: prestígio e influência que vem de Deus. 2 Crônicas 9, versículo 1 diz assim: E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém para provar Salomão com questões difíceis. Com grande séquito e com camelos carregados de especiarias, ouro em abundância e pedras preciosas. E foi a Salomão e falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. Interessante que a rainha Sabá veio provar Salomão, porque conheceu a fama dele. Então, uma atitude certa diante de Deus vai impactar a vida daqueles que não o conhecem. As habilidades dadas por Deus a Salomão trouxeram-lhe grande prestígio de pessoas ricas e influentes de diversas nações. Ainda que os reis de muitas nações já visitaram Salomão e já trouxeram muitos presentes, vai ser destacado aqui a rainha de Sabá, que provavelmente tinha a fama de ser muito sábia e rica, mas Salomão a surpreendeu com a sua superioridade de sabedoria que foi recebida de Deus. Então, atrair a atenção dos pagãos para Deus foi o propósito divino da sabedoria dada a Salomão desde o início. Por isso, Deus se agradou de Salomão. Então, Deus quer nos dar grandes e poderosas habilidades a fim de exercermos influência sobre as pessoas por quem Cristo morreu, que ainda não se renderam a Ele. Então, Deus quer te usar como um instrumento nessa terra para executar os propósitos sagrados. O problema é que muitas vezes nós não nos rendemos à vontade completa do Senhor, né? Então hoje, Deus continua esperando alguém que queira se render totalmente e queira ser um instrumento nas mãos dele, que pode ser você. Você está disposto a abrir mão do seu tempo, do seu gosto pessoal, do seu conforto, dos seus sentimentos e até mesmo da sua vida para viver a vida que Deus quer para você? Bom, mas antes de a gente prosseguir aqui com essa nossa reflexão, quero te pedir que se inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho, assim você recebe notificação e nos ajuda a expandir a palavra de Deus. Então deixa agora seu like, comenta, compartilha. Você faz isso muito rápido e vai nos ajudar. Você vai nos ajudar também se você ler o capítulo 9 todinho de 2 Crônicas, porque nós vamos então estar discutindo alguns pontos bem interessantes. Então o capítulo começa logo falando aí, né, da sabedoria e da riqueza, né, do rei Salomão, né? Então revela ali a chegada da rainha de Sabá, que foi impulsionada, né, pela fama que ela havia ouvido de Salomão, né, que ouviu a sua sabedoria, a glória da nação de Israel. Então, movida ali por um desejo de conhecer a verdade, se era isso mesmo, ela fez essa longa jornada aí até a terra de Israel. Então, ilustra aí bem a atração que a sabedoria e a prosperidade de Salomão exercia sobre as nações vizinhas. Só que ao chegar diante de Salomão, a rainha de Sabá começa ali um diálogo bem intrigante. Ela traz consigo uma série de perguntas que vai pondo à prova a fama do rei. Então, suas questões abordam uma variedade de temas, desde a administração do seu reino até a sabedoria que o tornou renomado. Então, a rainha deseja avaliar a autenticidade das histórias que ela ouviu e a capacidade de Salomão para governar com discernimento. Salomão, por sua vez, vai oferecendo respostas que transcendem as expectativas da rainha de Sabá. Ele explica em detalhes a organização do seu reino, a construção do templo e a forma como ele governa com justiça. Então, suas palavras vão revelando ali não apenas um grande conhecimento prático, mas também uma compreensão profunda das leis do Senhor e da sabedoria que foi concedida a ele. Então, a resposta de Salomão impressiona profundamente a rainha de Sabá, levando a exclamar que metade da grandeza de Salomão ninguém havia lhe contado. Então ela expressa essa admiração pela sabedoria do rei, né, e pela magnificência da sua corte, pela prosperidade do seu reino. Então a rainha Sabá é tocada pela verdadeira grandiosidade que se encontra em Israel e no reinado de Salomão. E isso pode nos mostrar e destacar aqui grandes lições. Primeiro, ela destaca a importância da sabedoria como um dom valioso que deve ser buscado e apreciado. Então, Salomão, que é conhecido por sua busca de sabedoria, demonstra que a verdadeira sabedoria não é apenas conhecimento intelectual, mas também a habilidade de aplicar de maneira justa, equitativa, no governo e na vida comum, no cotidiano.
Além disso, a visita da rainha de Sabá também vai ilustrar o impacto que a reputação de um líder pode ter, não apenas na sua própria nação, mas também em outros lugares. Então, a fama de Salomão, ela transcendeu fronteiras de Israel e atraiu a atenção e o respeito de líderes estrangeiros. Então, nos lembra que a verdadeira grandeza não está apenas na riqueza material, mas na busca da sabedoria que vem de Deus e aplicar ela para o bem de todos. Então, Salomão fez um governo sábio e justo. Então, ele personificou essa grandeza e deixou assim um legado que vai ecoar ao longo das páginas da Bíblia. O encontro entre Salomão e a rainha de Sabá continua sendo um exemplo inspirador de como a busca pela sabedoria pode transcender fronteiras, e impactar positivamente todos que estão ao nosso redor. Começa a detalhar também mais para frente a riqueza e a glória do rei de Salomão, que são representativos ali do ápice do seu reinado. Então, nós temos a descrição que vai incluir lá ouro, pedras preciosas, especiarias, Então, são presentes que não apenas testificam a reputação de Salomão, mas que atraiu a atenção, no caso ali da rainha de Sabá. No versículo 16, vai destacar aí o trono de Salomão, feito de marfim e coberto de ouro puro. Então, esse trono é uma representação física da grandiosidade do seu reinado. Então, sobre o trono havia 6 degraus e no topo, leões de cada lado. O simbolismo desses leões é significativo, vai denotar ali força e autoridade. Então, Salomão sentava-se neste trono esplêndido para governar com força e autoridade. E ele ia tomar, então, as decisões ali. Então, nós temos ali mostrando toda essa prosperidade durante o reinado. Então, a fartura de ouro, a grande quantidade de utensílios de ouro e prata vão evidenciar essa riqueza. E também Salomão era conhecido pela sua política de comércio internacional, que ele trazia recursos e riqueza para dentro da nação. Então, a descrição detalhada dos recursos materiais da sua corte sublinha essa grandiosidade aí do seu reinado. Vai destacar também frota de navios que Salomão possuía, que ia navegando ali pelo Mar Vermelho, que ia trazendo também mais riquezas preciosas, como ouro, prata, que vinha de longe. Então, isso era o quê? A política ali comercial dele inteligente, e a sua capacidade de estabelecer ali relações comerciais com outras nações. Então, a presença de uma frota marítima só contribuía cada vez mais para a crescente prosperidade de Israel. O texto vai mencionar mais para frente que o rei Salomão excedeu todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Registra que todas as nações buscavam a presença de Salomão para ouvir dele a sabedoria. Então, essa citação de outras fontes atesta que a reputação de Salomão transcendeu mesmo as fronteiras e que ele era um líder cuja fama se estendia e de forma positiva. Então, nós vamos ter bem retratado aí, toda essa sabedoria, esse auge. Logo mais no finalzinho, a partir do 29, nós temos ali, conduzindo ali para o final do reinado de Salomão e a sua morte, Então, embora tenha também significado, que encerra aí a grandiosidade do reinado e lança luz aí sobre o seu legado. Os versículos iniciais ali vêm apresentar ali um resumo, Então, o restante dos atos de Salomão, os primeiros e os últimos, estão escritos nas palavras de Natã, o profeta, na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, sobre Jeroboão, filho de Nebate. Então, essas referências às fontes históricas contemporâneas e proféticas indicam a importância dos registros detalhados da vida e do governo de Salomão. Então, é um resumo que sinaliza que o reinado de Salomão foi notável o suficiente para ser registrado de várias maneiras, incluindo as visões e profecias dos profetas da época. E aí nós temos ali no versículo 31 um ponto final da história do reinado de Salomão. Ele faleceu e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, a frase sepultado com seus pais, ela é bem significativa, pois Salomão foi enterrado ao lado de Davi. Isso estabelece uma conexão simbólica entre os dois líderes e destaca a continuidade da linhagem real. Então, a transição para o reinado de Roboão também é mencionada, sinalizando aí a passagem do cetro real para a próxima geração. Então, nós temos aí também, com esse falecimento, voltando aí a questão, da transitoriedade da vida, Então, um líder tão importante, sábio,
também está o quê? Fadado a experimentar a morte, né? Então, enfatiza a importância do registro histórico, da continuidade dinástica, né? Ao mesmo tempo em que encerra aí a narrativa desse rei, né? Na história de Israel. Então, a morte de Salomão simboliza esse término do reinado, mas também serve para lembrar que, independente das realizações terrenas, todos nós enfrentamos aí esse ciclo inevitável aí da morte. Bom, pegando 2 Crônicas 9 e trazendo para os nossos dias. Então, nós contemplamos aí a riqueza e a glória de Salomão, né? E nós não podemos deixar de pensar na riqueza incalculável que temos em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim como Salomão era conhecido por sua sabedoria e riqueza, Jesus é a sabedoria encarnada e a fonte inesgotável de todas as riquezas espirituais. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, e todo o ouro e prata deste mundo é pálido em comparação com a riqueza celestial que ele nos oferece. A visita da rainha de Sabá a Salomão nos lembra das nações que virão adorar o Senhor nos últimos dias. Assim como a rainha de Sabá viajou de longe para ouvir a sabedoria de Salomão, as nações se ajoelharão diante do Salvador para receber sua graça e verdade. O evangelho será pregado aos confins da terra e multidões de todas as nações virão à presença de Cristo. Quando a gente observa ali os presentes trocados entre Salomão e a rainha de Sabá, nos recorda o maior presente já dado à humanidade, o sacrifício de Cristo na cruz. Salomão recebeu riquezas terrenas como presentes, mas Jesus deu sua própria vida como presente para a salvação de todos nós. Ele trocou a coroa celestial pela coroa de espinhos, a glória eterna pela agonia da cruz, para que pudéssemos herdar as riquezas da graça de Deus. A prosperidade de Salomão é um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. No entanto, devemos lembrar que toda riqueza material é transitória. Paulo nos lembra em Filipenses 4,19 que o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nossas maiores riquezas estão na comunhão com o nosso Senhor e na esperança da vida eterna com Ele. Por fim, a morte de Salomão nos faz lembrar da certeza da morte para todos nós. Assim como Salomão, todos enfrentaremos a inevitabilidade da morte física. No entanto, a morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição nos oferece a esperança da vida eterna. Como disse o próprio Salvador em João 11, de 25 a 26, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Portanto, amados, ao contemplarmos 2 Crônicas 9, que possamos ver além das riquezas terrenas e das grandezas humanas e fixar nossos olhos na riqueza infinita que existe em Cristo, na esperança da sua vinda e na vida eterna que Ele nos promete. Que possamos nos esforçar para sermos sábios como Salomão, mas também para confiar inteiramente em nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, que é a fonte de toda sabedoria e a razão da nossa esperança. Que quando nossa jornada terrena aqui chegar ao fim, possamos estar seguros da promessa de vida eterna com Ele, onde todas as riquezas e glórias deste mundo serão pálidas diante da glória que desfrutaremos na presença do nosso Senhor. Amém? Quero te incentivar a continuar orando por sabedoria. Precisamos ter sabedoria e discernimento. Ore também por reconhecimento da grandeza de Deus. Peça a Deus que te ajude a reconhecer e proclamar a sua grandeza em todas as áreas da sua vida, né? Para que possamos cada vez mais ser atraídos para conhecer e adorar o Senhor. E ore por uma liderança justa e equitativa. Isso é tão importante, né? Então podemos orar sim para que os nossos líderes busquem o bem comum, né? Então ore para que Deus levante cada vez mais líderes que busquem aí essa liderança justa, justiça social, equidade, né? Seguindo aí o exemplo de administração de Salomão. Então abençoe as suas autoridades. Amém? E que o Senhor te abençoe.